Neste mundo natural, nós vivemos pelo que vemos, ouvimos, tocamos e sentimos. Porém, ao nascermos de novo em Jesus, passamos a compreender que existe também uma outra realidade, a espiritual, que é sobrenatural. Mesmo que alguém não creia nela, ela continua existindo, pois é real. Afinal, o mundo físico só passou a existir por causa do mundo espiritual. Jesus, quando veio à Terra, operou muitos milagres e disse que se crêssemos, faríamos obras ainda maiores. Jesus não estava se referindo a algo pequeno, mas a coisas grandes e sobrenaturais. Muitos cristãos não se aprofundam na sua comunhão com Deus e com isso não agem com ousadia e não vivenciam milagres. Eles se limitam à sua razão, vivendo quase que da mesma forma que as demais pessoas no mundo. Não podemos ser assim. Fomos chamados para viver o sobrenatural no nosso dia a dia. Milagres não deveriam ser um evento isolado, mas sim algo frequente em nossa vida. Se você tem vivido de forma apenas natural, saiba que existe uma perspectiva do céu totalmente diferente da que você tem quando apenas observa notícias ou acompanha problemas, com o olhar simples e limitado que todos nós temos. Você precisa desenvolver a sua sensibilidade ao Espírito Santo e se abrir para enxergar as situações pelo ponto de vista de Deus. Ele te mostrará saídas, te dará estratégias, te cobrirá de coragem e ousadia e vai te levar a coisas muito adiante. Mas esta é uma busca sua. Jesus falou que, através de você, as coisas incríveis aconteceriam. A autoridade e o poder você já tem. Você só precisa estar em sintonia total com Ele para viver milagres e experiências maravilhosas que Ele quer que você venha a viver.
A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, povo de Deus, né? Com muita alegria, com muita felicidade, mais uma vez, estamos iniciando a nossa programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e objetivo exclusivo estar levando para você a bênção do nosso Pai, a bênção do nosso Deus, através do louvor, e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Estamos contentes, estamos felizes, porque Deus, mais uma vez, proporciona a grande oportunidade de estarmos aqui falando de Jesus Cristo, teu Filho, e anunciando a salvação neste que é sobre todos os nomes, né? Um nome poderoso, um nome forte, um nome que está pronto para abençoar, salvar e atender a sua petição, né? Então, ao nosso Deus, toda honra e toda glória e o nosso agradecimento por mais esta oportunidade de falarmos da tua obra e também do teu amor. E claro, queremos agradecer a toda a nossa audiência, a todos os nossos irmãos, né, que estão participando, irmãos que já estão aí deixando nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, e com muita alegria nós vamos estar aqui comunicando com todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando no seu coração, possa estar reinando no seu trabalho, possa estar reinando no seu cotidiano, possa estar reinando dentro da sua família, né? E nós, falando em família, queremos agradecer também por você estar aí agora, abrindo as portas do seu lar, para que a gente possa entrar e juntos cultuarmos ao nosso Deus, adorando aquele que vive e reina, adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Graças a Deus. E hoje, mais uma vez, quem vos saúda na doce e santa paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, fazendo aquele nosso costumeiro convite para você permanecer conosco, porque até no final da nossa programação, nós vamos estar orando uns pelos outros e com certeza a bênção de Deus vai estar sendo derramada sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor, né, para o nosso irmão Daniel Batista, que já está participando com a gente. A nossa irmã Ivone Boaventura também já está com a gente e já está também adorando ao nosso Deus. Seja bem-vinda, irmã Ivone. E também eu quero mandar um abraço bastante especial para minha prima Lourdes Suzigan, que está nos acompanhando na cidade de Sumaré, São Paulo. Um abraço, Lourdes, Deus te abençoe. Obrigado por você estar participando conosco, tá? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estamos em oração para que Deus possa restabelecer com rapidez, né, o seu problema de saúde e com certeza, acredite, né, como eu disse para você, apenas mais um passo e a vitória vai ser nossa em nome de Jesus. Amém, Lourdes? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua netinha, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família e a certeza de que Deus vai estar sempre abençoando a cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Irmãos, você que está participando conosco, esteja conosco compartilhando também a nossa programação e seja aí convidando seu amigo, sua família, aquele familiar seu que mora um pouco mais distante, né? Convide ele, envie o link através do WhatsApp, através das redes sociais e vamos juntos adorar aquele que vive e reina por todo sempre, aquele que merece toda a honra, aquele que merece toda a glória. Vamos estar então adorando ao nosso Deus e compartilhe conosco esta programação
para que a gente possa levar a palavra de Deus a um número de pessoas, né, um pouco maior do que aquele costumeiramente que nós estamos aí enviando através da nossa programação. Seja um missionário, seja um divulgador da palavra de Deus, compartilhando a nossa programação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados. Vamos aí então com a nossa oração inicial, vamos buscar a presença de Deus, mais pessoas participando, vamos orar em favor de todos vocês que estão com a gente, e eu tenho a certeza, a convicção de que neste momento a mão de Deus vai estar abençoando a cada um de nós. Então vamos unir nossa fé e neste momento na programação Um Novo Caminhar, vamos falar com Deus. Momento de oração. Glorioso Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez nos apresentamos diante do Teu altar, pedindo, Senhor, como sempre, primeiramente perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Eu quero, Senhor, nesse instante orar em favor de toda a nossa audiência, de todos aqueles que estão participando, aqueles que estarão acompanhando a programação posteriormente, ó Deus, muitos no seu trabalho, muitos com seus afazeres domésticos, estão aí agora no trabalho e trabalhando, e nós reconhecemos tudo isso e pedimos que o Senhor possa estar agora abençoando a cada uma destas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha abençoar esta família, este lar, esta casa, que gentilmente abriu as portas para que a gente pudesse entrar e passarmos juntos alguns minutos adorando ao Senhor, que é digno de toda honra e glória. Deus, derrame poder, graça, a tua misericórdia. Envia, Senhor, a salvação a este lar, a esta casa, abençoando cada membro, cada parente, cada família. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, aqueles que estão também nos hospitais. Quantas pessoas estão agora num hospital, num leito de UTI, talvez num leito de um quarto, talvez numa enfermaria, aguardando o momento de ser internado. Pessoas que estão agora, Senhor, muitas dessas pessoas talvez sofrendo algum acidente. Seja com cada um de nós, Pai, e alivia a dor neste momento. Alivia, Senhor, o sofrimento para que essas pessoas possam ver e reconhecer quão grandes coisas o Senhor ainda tem feito e ainda realiza na vida de todas as pessoas. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nossa irmã Lourdes, que está passando por um processo de dificuldade, um processo de enfermidade, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar libertando a tua serva, ensinando a ela, Pai, o verdadeiro caminho, ensinando a ela, direcionando ela a seguir, meu Pai, a tua graça, a tua vontade, para que o nome do Senhor seja exaltado. Abençoa, Senhor, toda a nossa audiência. Abençoe, Senhor, também a minha casa, minha esposa Silvia. Abençoa, Senhor, meu filho Mateus, a minha filha Caroline. Alcança, Senhor, com teu poder, meu filho Daniel. Abençoa, Senhor, todos os nossos parentes, os meus parentes, parentes da Silvia, meus cunhados, cunhadas, enfim, ó Deus, que todos possam ser neste momento agraciado e abençoado por teu poder, graça e misericórdia. Como sempre falamos, neste momento, Senhor, eu suplico a tua graça para que o Senhor venha abençoar, salvar, transformar vidas, para que nós possamos estar sempre adorando e glorificando ao nome do Senhor. Fica comigo, fica conosco, nos ajude, Senhor, nesta caminhada, estenda a tua mão, nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, e neste nome também, te louvando, te agradeço para todos sempre. Amém. Um novo caminhar.
Muito bem, vamos aí continuando com a nossa programação, também mandando nossa saudação, mandando também a nossa paz do Senhor para a nossa irmã Mari Grace, lá em São Paulo, né? Acompanhando a programação em nome de Jesus. Um abraço, Mari, Deus abençoe você e toda a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Também nosso irmão João Serdã está nos acompanhando, ouvindo a nossa programação, sempre também conosco. Estamos orando também em favor do nosso irmão João Serdã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí então continuando com a nossa programação, né? Lembrando a todos os nossos amados irmãos que assim que terminar a nossa programação, nós vamos estar postando na íntegra a programação de hoje no nosso canal lá no YouTube, Um Novo Caminhar. Esteja visitando este canal lá no YouTube, Um Novo Caminhar, e que você possa estar aí compartilhando também desta bênção na rede social do YouTube. E inscreva-se, deixa ali a sua inscrição, deixa ali o seu like, para que a gente possa no futuro estarmos também transmitindo ao vivo por esta nova plataforma, a plataforma do YouTube. Amém? Graças a Deus. Muito bem, então vamos continuando com a nossa programação. Daqui a pouquinho nós vamos estar ministrando a palavra de Deus na voz maravilhosa e abençoadora do nosso irmão presbítero André Fantini, né? Ele está trabalhando, não pôde estar com a gente na programação de hoje, mas esteve com a gente, gravou ao vivo esta mensagem inédita, mensagem novinha, vinda do céu, do coração de Deus para o nosso coração. Deixou, como sempre, uma gravação para nós e nós vamos estar aqui apresentando hoje, então, esta gravação que ele fez conosco, e nós vamos estar glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, né? Uma pena que ele não pôde estar com a gente pessoalmente, ao vivo, aqui conosco, né? Mas ele está trabalhando e não pôde estar com a gente nesta noite. Mas vamos agradecer a Deus, porque hoje ele vai estar ministrando uma palavra poderosa, né? Gravou a sua mensagem e deixou o Salmo 51 como meditação para nós desta noite, o Salmo de arrependimento. E eu convido você a estar com a gente, ouvindo e compartilhando. Eu tenho certeza que Deus vai estar aí abençoando vidas e você sendo o portador, né? Você sendo o edificador desta pessoa que vai estar ouvindo a mensagem desta noite. Amém, irmão? Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, neste momento, vamos ouvir o nosso primeiro cântico, vamos adorar a Deus com o nosso primeiro louvor e, na sequência, a gente retorna falando com a nossa audiência, né? Conversando com todos, agradecendo a participação de todos e também ouvindo o nosso irmão presbítero André ministrar a palavra desta noite. Vamos louvar a Deus e daqui a pouquinho, então, a gente volta com a programação Um Novo Caminhar. As horas passam, mas o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nuvens dos céus vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu, esse não vai entrar.
é chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens dos céus vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Um novo caminhar. Muito bem, vamos aí então continuando o bonito louvor, né? Maravilhoso louvor, né? Cantor Matos Nascimento, um dos grandes nomes, né? Da música evangélica, da música cristã, um verdadeiro servo de Deus, né? Que saiu de cantar no mundo secular para encontrar com Cristo e desde então sempre louvando e adorando ao Senhor com louvores maravilhosos, né? Que Deus abençoe o cantor Matos Nascimento sempre nesta fé, nesta graça e sempre lançando novos louvores que adoram ao Pai, né? Graças a Deus. Sem dúvida alguma, Lourdes, este é um dos mais belos hinos do cantor Matos e, na minha opinião, um dos mais belos louvores, né, da música evangélica, da música que adora ao nosso Deus Todo-Poderoso. Verdades que é aplicada através do louvor para a nossa vida, para o nosso coração, né? Louvado seja Deus. Eu estou acompanhando aqui a nossa audiência conversando entre si, né? E tenho observado que estão enviando parabéns para nossa irmã Mari Grace. Queria confirmar com ela se hoje é o aniversário dela, né? Se hoje ela está completando mais um aniversário, né? A gente também mandar, nossa programação também mandar a nossa saudação, o nosso carinho para a nossa irmã Mari Grace, né? Então, um forte abraço para a nossa irmã Mari Grace, que provavelmente está fazendo aniversário no dia de hoje. Confirma com a gente aí, irmã Mari, em nome de Jesus. A nossa irmã Benedita Toste também conosco, né? Um abraço, irmã Dita. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Mais uma vez, uma maravilha enorme a gente poder estar junto, adorando ao nosso Deus. Seja bem-vinda, que Deus abençoe toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite, minha irmã, uma ótima noite para toda a sua casa. É o que nós, eu, irmão Dalmo e toda a família, um novo caminhar, está aí desejando também
para você. Seja bem-vinda, minha querida, que Deus abençoe a sua participação, que Deus venha recompensar você estar ouvindo o louvor e ouvindo a mensagem que nós vamos estar agora ministrando na voz do nosso irmão presbítero André Fantini, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus a toda a nossa audiência, que Deus derrame muita graça, muitas vitórias e que você possa, através da mensagem de hoje, sentir-se edificado, sentir-se edificada e estar aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, porque o Salmo 51 é um salmo de perdão, né? Um salmo onde Davi reconhece o seu erro, reconhece a sua falha, reconhece os seus pecados, né? E clama pela graça e pela misericórdia de Deus. Se você ler esse salmo completo, você vai ver o quanto Deus é clamado através do salmista Davi. O nosso irmão André ele vai estar aí ministrando no versículo 10 e o versículo de número 11, 10 e 11 do Salmo 51. Mas o salmo inteiro, ele é um salmo de adoração a Deus, um salmo onde Davi pede socorro. É um salmo para nossa meditação, sem dúvida alguma. Amém? A nossa irmã Tereza Trevisan também já está entrando conosco, mandando a paz do Senhor. E com carinho, também nós estamos aí retribuindo para a glória de Deus. Irmã Tereza, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Deus abençoe a congregação onde a irmã está aí adorando ao nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos então agora ao momento da palavra de Deus, momento importante, momento tão precioso da nossa programação, né? É bonito nós falarmos com Deus através do louvor, é bonito nós falarmos com Deus através da nossa oração, mas também é maravilhoso nós ouvirmos o que Deus tem agora para falar conosco, em resposta à nossa oração, em resposta aos nossos louvores que nós entoamos a Ele. Agora é a vez dele falar comigo e falar com você. Eu queria convidar você agora a estar prestando muita atenção, compartilhando com sua família, com seus amigos, a programação de hoje, essa programação que está sendo veiculada neste momento, para que todos possam ver e tomar conhecimento da bênção de Deus através da palavra. Compartilhe, porque no programa Um Novo Caminhar chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. A paz do Senhor mais uma vez a todos os irmãos que estão conosco na programação Novo Caminhar.
que Deus continue abençoando a você, a tua família. E nós estamos aqui junto com o irmão Dalmo para mais uma vez estaremos aqui engrandecendo o nome do Senhor. Desde já quero mandar aqui uma saudação para o nosso pastor Aparecido Murja, lá da cidade de Barra Bonita, que ontem, dia 23, completou mais um ano de vida. E o nosso desejo é que o Senhor venha prosperar, guardar e dar saúde para o nobre pastor. Que Deus abençoe sua família, pastor Aparecido, e toda aí a igreja que está em responsabilidade do Senhor. E nós vamos neste momento meditar na palavra do Senhor, meus queridos irmãos. Nesta noite já estamos no horário oportuno aqui para ministrarmos a palavra, e nesta noite nós vamos meditar no Salmo 51, no versículo 10 e 11, que nesta noite nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Aleluia! Está escrito no Salmo 51, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Graças a Deus. Davi escreve o Salmo de número 51 e nós vemos que Davi, no decorrer deste Salmo, ele entra falando com o Senhor um pedido de compaixão, de misericórdia. Esse salmo, esta oração que Davi escreveu de confissão, ela está aí situada lá em 2 Samuel capítulo 11, aonde Davi tem um erro muito grave, né, com a Batseba e seu esposo. E Davi, o Salmo 51, o Salmo de oração, ele clama a Deus por misericórdia. Aquilo que estava envolvendo aquele momento de muita aflição, de perdas, de muitas coisas que aconteceram com este homem de Deus. E não é diferente conosco, né, meus irmãos? Tem momentos da nossa vida que nós clamamos ao Senhor, pedindo somente misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. É uma situação que chegamos no limite de algum momento da nossa vida e nós clamamos a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. E Davi, ele pede a Deus algo interessante que nós vamos meditar. No verso 10 e 11, nós temos aqui algumas situações que podemos extrair para a nossa vida espiritual. Davi escreve no verso 10, ele pede para Deus colocar nele um coração puro. Olha, meus irmãos, Davi, um homem escolhido, um guerreiro, um rei, um líder, um homem que era bem visto pela aquela sociedade que o cercava, era um homem que já tinha o respeito de toda aquela população e dos seus soldados que ali estavam junto a ele, mas diante deste momento de angústia, de tristeza, de dor, ele pede para Deus colocar nele um coração puro. Eu fico imaginando que pela nossa fragilidade, irmão Dalmo, pela nossa fraqueza, ou pelo nosso sentimento ser tão, quando é tocado, às vezes nos deixa nós destabilizados, nós perdemos alguns controles, podemos dizer assim, e o nosso coração, ele é um lugar onde pulsa tudo ali, o que a emoção traz para nós, chega no nosso coração, e Davi, ele, diante desta situação contrária, Davi pede para Deus, Senhor, purifica o meu coração, dai-me um coração puro.
Davi pedindo para o Senhor limpar o coração dele, porque a sua oração de angústia nos mostra que, irmão Dalmo, que o coração de Davi já não estava tão puro ainda, porque havia algumas situações que ele estava vivendo que deixou o coração dele de uma maneira diferente, e ele fala: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração, segundo a Bíblia, é algo que nos engana. O coração do homem é enganoso. E Davi está pedindo: Senhor, purifica o meu coração. Traz para mim uma vida dentro do meu coração, me purifica. Davi queria, naquele momento, diante dos fatos que aconteceram algum tempo atrás, como acabamos de citar lá em 2 Samuel capítulo 11, Davi parece que está nos mostrando que diante daquela adversidade, aquele momento que ele passou, ele estava vivendo um momento agora difícil, e ele entendia que ele precisava de um coração puro. Porque Davi, ele errou. Davi, ele pecou. E Davi nos mostra que quando erramos, é que o nosso coração não está tão puro, não está tão limpo. Porque quando o coração do homem ele está limpo, a gente se desvia de alguma situação, desvia de algumas ofertas. E Davi, ele errou, e errou grande. Colocou a vida de um homem à disposição da morte, e teve aquela situação com Batseba. Mas, irmãos, Davi se regenera. Davi volta a si. Ele diz: só tem uma maneira de eu me livrar deste momento que eu estou passando. É buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí Davi escreve: Senhor, purifica o meu coração. Cria em mim um coração puro. Meus irmãos, como é interessante o homem se dobrar, o homem entender a sua fraqueza, a sua pouca força, a sua pequenez, e chegar até aquele que pode resolver a questão e se humilhar, pedindo para que o Senhor criasse nele um coração puro. O homem se dobrou diante do seu reinado, do seu poder terreno. Agora está vivendo, irmão, um momento difícil. E só há uma maneira de ele sair desta confusão. Era para Deus purificar o seu coração. Glória a Deus. E em mim, ó Deus, um coração puro. Tira angústia, Senhor. Tira tristeza. Tira dúvida. Repreende a seta. As palavras de acusação. Tira do meu coração a instabilidade emocional que Davi estava passando. Fez ele se dobrar ao eterno Deus. Meus irmãos, nós, no plural, eu, André, irmão Dalmo, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, se não chegou ainda, vai chegar um momento que nós vamos ter que descer com a boca no pó e pedir a Deus misericórdia. O profeta Jeremias, ele escreveu no livro de Lamentações, e ele para descer com a boca no pó para ver se ainda tinha esperança. Nós vivemos época que talvez, irmão, tudo para nós hoje está ficando natural. Irmão, nós estamos vivendo um momento que as coisas no centro da igreja estão ficando natural e está passando desapercebido esta situação.
Quando acontece algum fato errado, nós tratamos como uma coisa normal. Então nós estamos ficando natural. Davi, quando ele provocou o erro, ele entendeu que aquilo lá não era uma coisa natural. Aquilo lá foi uma coisa que ele errou. Não é uma coisa natural, é normal acontecer. Não. Davi volta aos pés daquele que o chamou e diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Irmãos, nós estamos vivendo uma época da igreja. Eu, igreja, você, todos nós estamos vivendo um momento na igreja que tudo é natural. O erro é natural. O pecado é natural. Os adultérios são natural. As coisas que estão passando pela porta da igreja, está tudo natural. Nós estamos usando uma frase muito dita neste mundo perdido. É assim mesmo. É desse jeito. É assim que está. Nós estamos vivendo uma época que está tudo natural. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que está tudo natural. Irmão Dalmo, tudo natural. A pessoa errou, é natural. Fulano errou, é natural. O André errou, é natural. Não. Pode ser natural quando nós agimos, mas depois que nós erramos, tem que ser que nem Davi. Senhor, limpa o meu coração. Boca no pó. Para ver se há esperança. Davi fala: eu quero um coração puro. Davi falou para Deus criar nele. Cria aqui dentro de mim, Pai, um coração puro. Diante deste fato, nós estamos vivendo uma época de muito, vou usar uma expressão aqui minha, muito oba-oba. As coisas espirituais estão se perdendo e as naturais estão ganhando campo no nosso meio. Quando nós vemos uma igreja vazia, é natural. É assim mesmo. Ninguém quer nada com Cristo. Não é não, irmão. Isso é espiritual. Tem alguém trabalhando para isso acontecer. E nós estamos achando natural. Né? Alguém fala: é final dos tempos, é assim mesmo. Não é assim não. O que ele fez no Calvário não é para isso não. É o resgate. Quando não está falando, jovens estão tudo sumindo. Nós estamos achando que está natural. Alguma coisa está errada. Davi errou. E ele pede para o Senhor, verso 10. Cria em mim um coração puro. E ele não para por aí. E ele continua dizendo: e renova em mim um espírito reto. Esse espírito reto que ele está dizendo é dele. Os irmãos podem ver aí na sua Bíblia, no verso 10 do 51 de Salmo, o espírito reto com letra minúscula. Então ele está falando do espírito dele. Se fosse o espírito do Senhor, estaria em letra maiúscula. Ele está dizendo assim, ó: renova um espírito reto. Além de um coração puro, Davi queria um espírito reto. Espírito reto, meus irmãos, não precisa de muita direção para você saber que é um espírito reto. Quem anda num caminho de projeção não desvia para a direita nem para a esquerda, vai para frente. Certeza. E Davi, ele está falando assim, ó: eu quero que o Senhor faz uma renovação em mim. Porque Davi tinha errado, então o espírito dele não estava reto. O espírito de Davi estava centralizado nas guerras, na batalha. De repente Davi fez uma curva e encontrou aquilo que ele não poderia encontrar. E provocou todo esse bojo do Salmo 51, quando ele faz essa oração.
Ele fala, Senhor, renova em mim um espírito reto. Senhor, eu quero ficar na sua direção. Eu quero ficar na onde o Senhor quer que eu vou. Eu quero seguir o caminho, eu não quero mais mudar. Davi, se você ler a história de Davi lá em 2 Samuel capítulo 11, irmão Dalmo, Davi era um homem de batalha e um dia ficou em casa. Desviou do caminho. O rei era para estar na guerra e Davi ficou em casa. Depois você pode ler lá 2 Samuel capítulo 11. Não foi para a guerra e ficou ao caso. E tudo aconteceu. Mas ele está pedindo, Senhor, renova em mim o espírito reto. O meu espírito. Davi queria que o Senhor não só criasse um coração puro, sem maldade, sem descaminho, sem desobediência, mas ele também queria uma retidão na vida dele. Ele queria só olhar para o alvo. E nós precisamos olhar só para o alvo. Irmãos, se nós estamos numa reta, se nós sairmos dela, nós deixamos de ficar numa reta. Se nós estamos seguindo um caminho, nós paramos, desviamos o caminho, nós estamos perdendo a retidão, a reta. O caminho que nós temos que prosseguir. Jesus falou assim que é para nós olhar para o alvo. É para olhar para frente. Paulo falou, ó, eu estou olhando para o alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o Senhor. Paulo não olhava para o lado, porque do lado tinha muita coisa a ser oferecida, irmão Dalmo. Mas ele estava olhando para o alvo. O alvo dele era Cristo. Tanto que ele dizia, se eu morrer, eu estou no lucro. Era lucro para ele. Porque ele estava direcionado para o alvo. E Davi fala, renova, uma renovação no espírito dele. É isso que a Igreja de Cristo está precisando. Uma renovação. Porque nós sabemos o caminho, irmão Dalmo. Nós sabemos a direção. Mas tem hora que nós damos uma parada e uma estacionada. E isso acontece com todo mundo. Todos aqueles que servem a Cristo tem um momento que quer puxar o freio de mão. Quer dar uma parada. Quer ficar debaixo de um jambujeiro aí, escondendo do sol. Mas é para seguir. É para seguir para o alvo. Renove em mim o espírito reto. Eu creio que Davi estava falando da renovação do espírito por aquilo que ele havia cometido. Porque ele pecou, o coração dele precisava ser purificado. E a retidão aqui do espírito reto é para ele olhar para aquela situação e nunca mais cometê-la. Porque aquilo trouxe um prejuízo. A história vai dizer de um grande prejuízo, irmão Dalmo, na família de Davi. Muitas coisas aconteceram por causa daquela situação. Mas a Bíblia diz que Davi se dobrou. Purifica o meu coração e renova o meu caminho. Me dá um espírito reto. Davi estava olhando para o Senhor dizendo assim, ó, eu não quero mais errar. Eu não quero mais projetar o erro. Renova em mim, Senhor. Me dá um espírito reto. Olha que Davi vai falar no verso 11. Primeira parte aqui. Não me lance fora da tua presença. Olha, irmão Dalmo, como Davi vai catalogando o seu sentimento para o Senhor. Purificar o coração, renovar o caminho reto na vida dele. E agora ele fala assim, ó, não me lance fora da tua presença. Davi queria coração puro, espírito reto, e não queria que Deus lançasse ele fora da presença, não. Senhor, eu quero ficar na tua presença.
Não me lance fora da tua presença. É interessante, irmão, que as histórias bíblicas, elas fundamentadas no passado, se revelam no nosso futuro. Quantas pessoas viveram este momento que Davi viveu? E ele está dizendo: eu não quero sair da tua presença não, Senhor. Eu quero um coração puro, eu quero um espírito, uma renovação de espírito, e eu não quero sair da tua presença. Certa vez o Senhor Jesus estava dando um sermão e os discípulos ficaram preocupados com as palavras de Jesus. E alguém no meio deles dizia assim: quem pode ouvir essa doutrina, essa palavra? A multidão foi saindo, porque a palavra de Cristo batia de frente com os homens. E o Senhor falou assim: ó, acompanha a multidão. E alguém clamou dizendo: para onde iremos, Senhor? Nós não queremos sair da tua presença, não. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, dizia o discípulo. E Davi está dizendo: eu não quero ficar longe da tua presença. Davi está dizendo: me ajuda, não me lanças fora, não me lance fora, eu não quero perder a tua presença. Davi estava se colocando a importância que, apesar de tudo aquilo que já vinha se gerando de um coração puro, de um espírito reto, ele queria ficar aí na presença do Senhor. Deus. Irmãos, o que nós precisamos é ficar na presença do Senhor. Imagina um homem sendo rejeitado pelo Senhor dos senhores nesta terra. Imagina, irmão, o Senhor nos rejeitar. O que vai sobrar para nós viver? Se é a presença dele que nos importa. E Davi está dizendo: não me lance, não me tire da tua presença. Eu quero ficar na tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra que mexe com o nosso sentimento. Perder a presença de Deus. O que faremos se perdermos a presença dele na nossa vida? Para onde iremos? Que caminho seguiremos? Quem vai nos ajudar? O que vai ser de nós se ele lançar nós fora da presença dele? E Davi clamou: eu quero ficar na tua presença. Os discípulos falaram: para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, não lança nós fora, nós queremos é ficar na tua presença. Eu não sei qual é a tua petição. Eu não sei qual é o seu ajuste. Eu tenho os meus ajustes, Dalmo tem os ajustes dele, nós temos nossos ajustes com Deus. Mas Davi está dando uma lição importante para nós, pedindo para Deus criar um coração puro, renovar nele um espírito reto. Não lançar, Deus não lançar ele fora da presença. Oh, glória a Deus! Que coisa mais rica quando nós lemos a palavra e o Espírito de Deus pode nos dar o que está me dando aqui nessa hora, de separar isso para nós aqui trazer uma meditação pessoal e coletiva nesta condição que Davi está nos dando graça para nós explorar nesta noite. Eu não quero sair da tua presença. Eu quero um coração puro. Eu quero um espírito reto. Davi queria Deus na vida dele. Davi podia, nesses 4 objetivos que estamos falando, Davi podia falar somente uma palavra: Deus. Ele podia dizer assim: Senhor, fica na minha casa. Bastava.
Aí já podia entender que Davi queria que Deus ficava com ele, na casa dele, com a família dele, com os bens dele, com tudo que ele tinha. Mas Davi teve aqui a significância de detalhar. Irmão Dalmo, eu quero um coração puro. Eu quero uma renovação do meu espírito. E eu não quero perder a presença de Deus. Outras pessoas desvalorizando a presença de Deus. Como, irmão André? Negligenciando a oração, a leitura da palavra, os louvores. Nós precisamos, irmão. Se você não está precisando, nós precisamos ajudar alguém que está precisando, que já perdeu isso. Mas a hora se passa. Olha que Davi continua falando para nós terminarmos aqui, irmão da 1. Ele não quer perder a presença. Ele diz assim, ó, verso 11, parte B, para finalizar. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que interessante. Verso 10, como diz, ele fala do Espírito reto, letra minúscula, está falando dele. Agora ele coloca, não retire de mim o teu. Ele está falando para o Senhor, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Letra maiúscula. Irmão, dá uma interessante aqui, que alguém, talvez por falta de informação bíblica, tem a noção de falar que o Espírito Santo só se manifestou lá em Atos. Olha o que Davi está falando aqui. Lá no Antigo Testamento. Lá atrás. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Alguém se... Lá em Atos foi tudo. Lá atrás Davi está mostrando do Espírito Santo. Já está falando. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Espírito não se movia. Já estava trabalhando. Interessante nessa história toda aqui, não. E se Deus colocasse um coração puro nele, o Espírito Santo estaria com ele. Desse coração puro, ele já está com o renovado espírito reto que ele pediu. Olha a sequência. Ele pede para Deus colocar um coração puro. Deus purificou o coração dele. Então, deduzindo nós, ele fala, renova em mim o espírito reto. Mas se tinha um coração puro, já teria o espírito reto. E se estivesse o espírito reto, Deus já não ia lançar ele fora da presença. E ele não sendo lançado fora da presença, ele teria o Espírito Santo. Mas ele quis, escrever. Eu não sei se Davi estava orando de joelho, de pé, eu sei que ele estava fazendo uma oração. Ele podia colocar tudo no bojo, e Deus saberia o que ele estava dizendo. Mas ele quis colocar. Quero um coração puro, o espírito reto. Eu não quero ser lançado fora da autopresença e nem quero perder o Espírito Santo da minha vida. Deus mudou tanto que fez dele um homem segundo seu próprio coração. E depois de tudo isso, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim, irmão André? Diante de tudo que ele fez? Porque foi Deus que falou. Deus falou que ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus deu tudo de novo para ele. Irmãos, às vezes nós ficamos pensando que Deus só fica olhando a área negativa nossa. As atribuições más, essa ele já conhece. Mas ele começa a entender um homem com coração segundo o coração de Deus, é um homem que se humilha. É o homem que se depende dele, o homem que se prostra, o homem que fica na dependência. É o homem que não quer, erra, mas não quer errar. Peca, mas não quer pecar. É esse que os homens da terra e mulheres, é esse tipo de pessoa que tem um coração segundo a vontade de Deus. Que não quer errar e acaba errando. Que não quer pecar, acaba pecando.
que deixa de fazer uma coisa querendo fazer, né? É aquele assunto, né? Quando eu penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Mas Deus está olhando para o nosso coração. Vamos ver se esse erro, Deus olha assim, esse erro foi ocasional ou foi planejado? Tem tudo isso. Tem pecado que nós planejamos fazer o pecado. Nós planejamos fazer, eu vou fazer assim, assim. Tem situação que é inesperada. Quando vejo aconteceu, o coração dói. Você fica triste. Eu não poderia ter feito isso, mas já fez. Esse é o coração que Deus quer encontrar em nós. Então, nesta noite tão oportuna de oração, o Davi podia escrever este salmo que escreveu dizendo assim, ó: oração para que o Senhor tenha compaixão da minha vida. Lá no verso 1 ele fala, ó, tem misericórdia, já começa com pedindo misericórdia. É interessante, meus irmãos. Ele fala, tem misericórdia de mim. Davi estava olhando para ele, vendo tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu, e ele começa a oração dizendo, tem misericórdia de mim, ó Senhor. E depois ele vai traçando, se você ler o Salmo 51, Davi vai se esgotando de tudo que tem dentro dele, vai colocando para fora. Ele joga tudo aos pés do seu Deus Todo-Poderoso. Ele se esvazia de tudo aquilo que estava preso dentro dele, que Deus já sabia. Mas ele tirou tudo, colocou para fora e entregou. Para chegar no 10 e 11, ele falar tudo aquilo que nós aqui meditamos nesta noite. Coração puro, espírito reto, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Que lições que nós podemos aprender, qual a aplicação para a nossa vida que podemos aprender com o salmo que Davi escreveu de número 51. Que não tem outro caminho. O caminho é os pés do Salvador. O caminho é falar com o Salvador. O caminho é tirar tudo que está dentro de nós e colocar aos pés do Senhor. Nós precisamos. Antigamente se falava muito disso, Modão. Vou entrar em humilhação, em oração, em pranto. Porque não estou mais aguentando essa situação. Antigamente se falava assim. Hoje muitos crentes estão dizendo, é natural. Eu sou pecador mesmo, eu sou falho. A minha vida é assim. É desse jeito mesmo, aconteceu, está tudo bem. Está ficando natural. E nós vivemos uma vida espiritual. A igreja é espiritual. E nós precisamos voltar por esse caminho. O caminho da humilhação. O caminho da dependência. O caminho de colocar tudo para fora. E ver um exemplo prático aqui, irmãos, para nós terminar, irmão Dom. Quando uma pessoa, o médico direciona uma pessoa a falar com uma psicóloga, essa pessoa vai fazer lá umas... Como é que eles chamam lá? A psicóloga vai atender essa pessoa que foi... Uma consulta. Escuta só, um paralelo bem distante, mas você vai entender. Quando o médico lá, ele trata de um paciente, e ele fala assim, ó, é bom você passar na psicóloga, tal. E a pessoa aceita. O papel da psicóloga lá, o primeiro papel dela é arrancar tudo que você tem. Aí ela começa, quantos anos você tem? Como é que é seu nome? Você tem quantos irmãos? Sua família é de onde? Como é que vocês são? Como é que é a convivência entre a família e os irmãos? Aí você vai colocando, a pessoa que vai lá, ela vai colocando tudo para fora. E não percebe. Aí ela fala assim,
O que te magoou? O que te entristeceu? Aí você começa a falar e começa a chorar. Quando você vê, você entregou tudo para a psicóloga. E ela sabe traçar o caminho para te ajudar. Davi, eu fiz um paralelo, irmão, bem longe, tá? Não dá para comparar. É só para você entender. Quando o paciente vê, ele já entregou tudo para a psicóloga. Em 2, 3 palavras, ela resolve a sua questão. A pessoa chora, se emociona, fala das mágoas, das tristezas, dos porquês, por causa disso, por causa daquilo, lá no meu trabalho, alguém falou isso, lá em casa, meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, meu irmão falou isso pra mim, eu não gostei, e eu guardei aquilo, e todas essas coisas. Quando vê, já entregou tudo. Aí a psicóloga que estudou para aquilo já sabe o caminho para te ajudar. Agora, imagine com Deus, irmão. Imagina essa oração que Davi fez. Começa assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor. E Davi coloca tudo. A diferença para a psicóloga para o nosso Deus é que antes de falar ele já sabe. E quando a proposta é essa, não é para Deus saber o que nós temos, é para nós tirar tudo aquilo dentro de nós e colocar diante do altar. Tem pessoas que passam por psicólogo, como acabam de falar, façam assim, ó. Consegui falar tudo que eu precisava. É assim. E com Deus, irmão, que a distância é longa. Imagine você entregar sua oração, tirando tudo que está dentro de você, que ele já sabe. Mas ele quer que você tire de dentro. Porque quando nós colocamos para fora, irmão, parece que tira um peso das costas. Tinha um irmão que conversava comigo, ele dizia assim: irmão, quando eu vou orar, eu coloco tudo na mão de Deus. E quando eu acabo de orar, eu falo: graças a Deus, coloquei tudo para fora. Tudo melhor, irmão. Davi entregou tudo. Falou de tudo. E Davi purifica esse coração, renova o meu caminho. Não sai não me lança fora da tua presença, e nem não retira de mim o que é mais precioso, que é o Espírito Santo. Aí o Senhor vai dizer: é um homem segundo o meu coração. Essa lição bíblica não é da minha pessoa nem do Dalmo, não, é bíblica. Estou falando que a Bíblia, estou extraindo daqui que a Bíblia nos dá. Que esta lição de oração, na hora dessa dificuldade, cada um tem a sua. Mas o propósito da oração é o mesmo, é colocar tudo aos pés do Senhor. E com certeza, meus irmãos, Ele vai nos dar uma grande vitória. Só de tirar de nós tudo aquilo que está amargurando o coração, a tua alma, o teu espírito. Davi está dando uma lição que na hora da tribulação, do problema, ele quer segurar. Espírito Santo, eu não quero perder não, Senhor. E nem quero sair da tua presença. E ficamos com esta palavra. Nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai e o nosso amigo. Então você, minha irmã, quando era mais jovem, que desabafava com a colega e falava assim: nossa, ainda bem, amiga, que você pôde me ouvir, que eu precisava tanto falar. O Senhor está lá. O ouvido está atento. Ele está querendo ouvir tudo aquilo que você tem para falar. Que Ele é o seu grande amigo. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe toda esta programação, irmão Dalmo. Programa Um Novo Caminhar. Que Deus possa nos conduzir
no caminho certo. E que nós necessitamos de descer para a humilhação, faremos isso com confiança, porque o Senhor é bom. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus abençoe a todos. E daqui a pouquinho nós voltamos com a programação Um Novo Caminhar. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, pra subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Um novo caminhar.
Graças a Deus, tá? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus amados, aí está essa linda mensagem, né, vinda do coração de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para a gente poder meditar um pouquinho, né, seguida de um louvor não menos abençoador, né, um louvor antigo, é verdade, mas muito, muito atual, né? Eu estava aqui ouvindo o presbítero André ministrar a palavra de Deus, né? Essa palavra maravilhosa, tão bonita, né? E depois acompanhando esse louvor, irmãos, não tem como não sentir a alma, se aproximar de Deus, não tem como não sentir Deus falar conosco. Deus fala de várias formas, de várias maneiras, Deus falando na palavra, Deus falando no louvor, Deus anunciando a sua volta, dizendo que está próximo à chegada do reino dos céus para aqueles que temem, para aqueles que querem buscar e viver do céu. Irmãos, é maravilhoso demais. Eu estava aqui ouvindo tudo isso e agradecendo a Deus a rica oportunidade que Ele me deu de me encontrar com Ele, ou Ele me encontrar, né? Porque o perdido era eu, né? Eu louvo a Deus por Ele ter salvo a minha vida e eu reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa meditar nesta ministração de hoje e neste louvor de hoje. A nossa programação vai ficar gravada durante um certo tempo aqui no Facebook, né? E vai ficar também postada lá no YouTube. Volte a ouvir a mensagem de novo, volte a ouvir este louvor novamente. Você vai ver como é edificante, como é importante nós sentirmos esta presença de Deus, como eu pude sentir aqui no estúdio UNC. É maravilhoso, é agraciador demais, é bom demais sentir Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos aí chegando no final do nosso programa, vamos estar orando neste momento, né? E eu quero, entre tantos nomes que estão aqui conosco, eu quero orar também em favor da nossa irmã Mari Grace, né? Agora ela confirmou conosco, né? Peço oração por minha vida, só gratidão ao Senhor por mais um ano de vida e já agradeço ao Senhor, né? Então, irmã Mari, em nome de Jesus Cristo, receba o abraço do irmão Dalmo, receba esse abraço cristão do irmão Dalmo, o abraço de toda a família, um novo caminhar, que Deus possa abençoar você, que Deus possa multiplicar em muito os seus anos de vida, que Deus possa continuar fazendo você frutificar na fé, crescer na fé e ser um exemplo de vida para outras pessoas, ser um testemunho do que Deus fez com você, para que pessoas possam olhar em você, irmã Mari, e também seguirem os passos de Jesus. Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe o seu esposo, a sua família, Deus abençoe a sua casa e muitos anos de vida, em nome de Jesus Cristo. Quero também abraçar e entregar a paz do Senhor para a nossa irmã Elizabeth Oliveira Silva, a nossa irmã Cristiane e o esposo Fernando Bataiola, né? O irmão Fernando também passando aí por um processo de recuperação. Forte abraço, irmão Fernando, Deus abençoe você, Deus abençoe sua esposa Cristiane, que muito em breve você possa estar conosco aqui no estúdio, mais uma vez trazendo uma mensagem também para o nosso coração, tá bom? Vamos continuar orando para que Deus possa abençoar você. Vamos orar também em favor da nossa irmã, minha prima Benedita Tosti, a nossa irmã Tereza Trevisan, a nossa irmã Edileuza Félix da Silva, o nosso irmão João Serdã, lá na cidade de Tupã, vamos orar por ele também, né? A nossa irmã Lourdes Suzigã, vamos orar por ela também, que está passando por um processo de recuperação, por um processo de enfermidade. Vamos estar orando sim, Lourdes, e a certeza de que Deus vai estar te abençoando, em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Ivone Boaventura, lá no estado de Sergipe, na cidade de Pedrinhas, vamos orar também por ela. E o nosso irmão Daniel Batista, também vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Graças a Deus. Eu também quero orar em favor da minha esposa Silvia, quero orar em favor do meu filho Mateus, minha filha a Caroline e o meu filho Daniel. Quero orar em favor de toda a minha casa, de toda a nossa família e ter a certeza de que Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é fiel a estar abençoando a cada um de nós. Amém? Muito bem, então, amados, vamos então orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos nos apresentar diante do Senhor, vamos fazer como Davi, pedir misericórdia. Não importa o seu pecado, Davi cometeu um adultério e mesmo assim ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque se arrependeu. Porque Deus olhou para dentro de Davi e viu um coração puro, um coração reto, um coração obediente, um coração arrependido. E embora todo o pecado envolvia Davi, como envolve a mim e envolve a você, porque nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus, se nós clamarmos ao nosso Pai, Ele vai estar nos abençoando e nós vamos ser também, na nossa época, na nossa era presente, vamos ser também o homem, vamos ser também a mulher, segundo o coração de Deus. Mas tudo isso depende do nosso arrependimento. Nós não somos diferentes de Davi. Davi era um ser humano como eu e como você. Só que arrependido, o Espírito Santo lhe proporcionou esta dádiva gloriosa. E hoje o Espírito Santo está espalhando sobre cada coração esta mesma dádiva. A dádiva de ser chamado homem, mulher, segundo o coração de Deus, mas depende do nosso arrependimento. Vamos buscar a Deus? Vamos clamar ao Pai? Vamos nos arrepender? Jesus está voltando. A igreja está preparada ou está se preparando para subir, porque a hora de partir está muito próxima. Amém? Então vamos orar e vamos buscar a presença de Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de todo amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença. Mais uma vez, ó Deus, nós nos aproximamos de Ti e pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Mais uma vez, meu Pai, clamamos por Tua misericórdia. Que o Senhor possa, neste momento, através do Teu sangue, estar, meu Pai, nos livrando de todos os males, nos ensinando a andar nos Teus preceitos, nos Teus caminhos, nos ensinando, meu Pai, a cada dia, nos arrependermos dos nossos erros, falhas, dos nossos pecados. Deus, abra as portas do céu, abra agora, Senhor, as comportas do céu e envia, Senhor, agora o Teu perdão para toda a nossa audiência, para a minha casa, minha família, para a minha vida,
Deus, receba a programação de hoje como um culto que nós prestamos a Ti e que nós colocamos agora diante do Teu altar para sempre estarmos Te adorando. Ó Pai de amor, Pai de graça, eu peço, Senhor, que as Tuas mãos agora estejam sobre a irmã Lourdes, esteja sobre o irmão Fernando Bataiola, esteja sobre o pastor Ruela, esteja, meu Pai, sobre esta vida que está numa UTI, num hospital internado, num leito, numa enfermidade, onde às vezes o homem não pode mais realizar obra alguma e estamos agora na dependência do Teu milagre. Meu Deus, quantas vidas estão sofrendo neste instante, desesperada, porque está vendo o seu fim, mas a Tua palavra nos mostra que o Senhor é vida e vida em abundância, que o Senhor é o Deus que nos dá e nos traz a saúde, que o Senhor é fiel a todos aqueles que são fiéis a Ti. Por isso eu peço neste momento, Pai, venha curar esta enfermidade, venha tirar, Senhor, esta dor, venha mostrar, meu Pai, a Tua grandiosidade para que esta vida possa testemunhar do que o Senhor ainda faz no meio daqueles que confiam e acreditam no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, como autoridade desta noite, na palavra de Deus, como autoridade ministerial, Senhor, desta noite eu quero agora repreender toda obra maligna, todo mal, toda enfermidade, aonde houver uma enfermidade alojada, onde houver uma bactéria, seja agora repreendida na autoridade e no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, visita, Senhor, essas vidas que estão perdidas na droga, que estão perdidas, meu Pai, na criminalidade, na prostituição, que estão perdidos, meu Pai, na mentira. Repreenda todo o mal, salva vidas, cura, liberta, abençoa, transforma, salva. É o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, possa estar conosco agora, Pai, respondendo a cada oração. Eu peço em nome de Jesus Cristo e neste nome, Pai, no nome do Teu Filho, eu quero, Senhor, Te agradecer, porque eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que milagre está acontecendo neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço e já te agradeço para todo sempre. Amém. Muito bem, amados, com este prefixo musical e agora com esta oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Agradecendo primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade que nos foi dada de estar aqui apregoando a palavra do Senhor, né? Agradecendo também ao presbítero André Fantini, que se prontificou a estar conosco, trazendo essa mensagem tão linda, tão poderosa do coração de Deus para a nossa vida. Um abraço, irmão André, Deus te abençoe grandemente, que você possa estar sempre conosco, proporcionando esta maravilha, proporcionando esse momento tão aprazível de ouvirmos a palavra de Deus na sua instrumentalidade. Um servo de Deus muito usado no ministério da palavra, e nós agradecemos você em nome de Jesus. Amém? E quero, claro, agradecer a
toda a nossa audiência. Você, irmão, você, irmã, aonde você estiver, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. Obrigado por você abrir as portas da sua casa para que a gente pudesse entrar e junto com você estar orando, ouvindo a mensagem, participando deste programa que não deixa de ser um culto de adoração ao nosso Pai. Obrigado por teu carinho, obrigado por tua fidelidade, obrigado por compartilhar, por interagir conosco, que Deus venha recompensar você, sua família, toda a sua casa, abençoando o seu trabalho, que aonde você colocar a planta dos seus pés, você possa estar levando a bênção de Deus e sendo também abençoado, abençoada, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus, a todos vocês. Amém? Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco no próximo final de semana, quando vamos estar retornando com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite de sono abençoada, um final de semana na presença de Deus, glorificando e exaltando o nosso Pai, e que a graça e a paz do nosso Deus seja com você e com toda a sua casa. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição, na paz do Senhor.